Shalom, meus amados em Cristo, paz de Deus, desejo a todos as benções celestiais nas vossas vidas. Irmãos, eu resolvi fazer aqui um pequeno estudo a respeito, irmãos, de um assunto um tanto delicado, mas não vai demorar muito. É porque tem entrado pessoas, esses dias mesmo, num vídeo que eu estava numa reunião online, uma pessoa entrou desfazendo, não é? Não sei se alguém vai lembrar, mas desfazendo da nossa crença em Deus. Ele disse assim, só para os irmãos terem ideia, que nós estávamos perdendo tempo em acreditar em Deus. Isso, irmãos, a gente não vai responder na hora, eu acho que foi ter retirado, porque começou a falar outras coisas, eu não me lembro muito bem, mas acredito que alguma moderadora tirou, ou fui eu mesmo que tirei, porque não dava de eu explicar ali, era hora de uma reunião online, não é? Mas hoje, mediante um vídeo, um estudo que nós fizemos, eu resolvi responder não só essa pessoa, tá? Mediante alguns comentários que recebemos aqui no canal, e outras pessoas que não creem em Deus, que são céticas, que é cética porque não acredita, ou ateias. Então resolvi deixar essa mensagem gravada de uma forma simples, ok, irmãos? De uma forma bem simples, sem termos difíceis, tá? E também para que todos vocês possam entender o que vamos falar. Mas antes disso, irmãos, nós vamos usar a Torá. O que é a Torá? É o livro do Pentateuco, que é o mesmo livro, os mesmos livros da Bíblia que Moisés escreveu. Eu vou ler aqui na Torá, no hebraico, que eu não sei pronunciar muito bem, mas vamos tentar aqui, tá? Então vamos explicar a partir de Bereshit, onde está escrito Bereshit, capítulo 1. Diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamahim ve'et haaretz. Que quer dizer, no princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Isso também que eu falei é esse versículo. Então, irmãos, como eu já disse, agora muitas pessoas que não acreditam, fiquem em comunhão, e você que acredita, também fique em comunhão, que pode ser útil para você. A palavra de Deus, como lemos aqui no Bereshit, irmão, ou no Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio Deus criou o céu e a terra. Nesse texto é bará, que no hebraico significa criar a partir do nada. É um verbo que só dá para usar para Deus, porque foi só Ele e é só Ele que pode criar a partir do nada, né? O ser humano não tem poder, o homem não tem capacidade de criar a partir do nada. Ele pode transformar, modificar, construir com base em materiais. Vocês estão entendendo? Materiais que existem, mas não podem criar a partir do nada. Tudo o que fazemos depende de algo que exista. O homem não criou o vidro, ele usou a areia para transformar a areia em vidro. Vocês estão entendendo? Esse aparelho que está aqui, ele não criou, ele usou materiais da terra para criar esse aparelho. A própria tecnologia, a energia, ele não criou, foi Deus. Porque Deus disse, haja luz. E quando ele disse haja luz, não significa uma luz que ilumina no sentido só físico, mas significa de uma luz, ou melhor, não é uma luz espiritual, porque a luz espiritual está em Deus. Deus é luz, ele não precisa de sol, ele não precisa de lâmpada, ele é a luz. Tanto é que diz a palavra que quando ele vir colocar na Jerusalém celestial o seu povo, não necessitarão de lâmpada e nem de luz alguma, porque ele é a luz que vai iluminar. Então, qual foi essa luz que Deus criou? Foi o átomo, foi uma energia. Por isso que todas as coisas criadas são criadas a partir de um átomo. Vocês estão entendendo? Por exemplo, a água. 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio. Aí você vai perguntar, mas quem criou a água? Aí o cientista vai dizer, a água veio do átomo. Ele vai perguntar, quem criou o átomo? Chega um momento que ele não tem saída, irmãos. Está entendendo? Porque
ele cria a partir do asa, o verbo asa, que quer dizer criar a partir de alguma coisa que já existe, ou seja, transformar. Deus é o único e divino, poderoso e eterno que cria usando o bará, criando a partir do nada. Ninguém pode dizer que o universo surgiu sozinho, irmãos. Precisa explicar como o nada poderia gerar alguma coisa. Não existe como. Por definição, não tem força. O universo não teria força, nem tem vontade, não tinha energia. Portanto, só um eterno, o ser eterno, fora do tempo, do espaço, da matéria, poderia trazer a existência, e esse ser só pode ser Deus. Mesmo que a ciência fale que houve uma explosão, o Big Bang, eu pergunto, para ver o Big Bang, tinha que existir alguma matéria para causar essa explosão. Essa matéria, qual é? Quem criou? Quem formou? Certo, irmãos? Por isso, irmãos, nós temos certeza no nosso Criador. E a própria ciência, quando ela chega nesse ponto, qualquer argumento que um ateu falar para você, mas o mundo veio pelo Big Bang. Você vai dizer, mas quem formou esse Big Bang? Quem formou essas matérias para que houvesse essa explosão? Aí ele não vai saber. Ele pode dizer, não, foi estrelas. Aí você pergunta, mas quem criou essas estrelas? Ele vai perdendo o argumento, a ponto que ele chega no funil, ele não consegue mais. E você consegue, por quê? Ele vai perguntar, mas quem criou Deus? Você vai dizer, não preciso explicar quem criou Deus, porque Deus não foi criado, ele é o Criador. Não tem como explicar a sua criação. Como explicar a criação daquele que é o Criador de todas as coisas e que criou a partir do nada? Vocês estão entendendo, irmãos? Deus cria a partir do nada. E graças a Deus que nós cremos nesse Deus, ninguém precisa nos provar nada. Então, para esse cidadão que entrou aqui dizendo que nós estamos perdendo tempo, meu caro, fica bem claro aqui. Analise bem o que você falou e saiba que quem está perdendo tempo nesse tempo é você. Porque você depende do tempo. E o tempo está chegando ao fim. Se você não crer em Jesus Cristo, aí não tem jeito. Mas você também depende da matéria. Se você tem saúde, tem força, é para trabalhar, mas você pode perder a saúde. Quem pode te restaurar a saúde? O tempo? Não. A matéria é o seu corpo, também não. O espaço que você ocupa, também não. Aí chega um momento que você vai depender do Criador. E se você não crer nele, o que será da tua alma? Hoje fica aqui um alerta. Não nos deixemos enganar por esses fracos argumentos. O Criador não precisou ser criado. Ele já é o Criador desde sempre. E nunca será, aleluia, compreendida a sua existência, porque ele sempre será o mesmo, e glória pois a ele eternamente por ter enviado Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, e hoje nós glorificamos a ele por isso. Creio que todos entenderam, foi muito simples, eu podia usar alguns termos mais assim aprofundados, mas procurei usar palavras simples para que todos entendam. Vamos crer em Deus, independente de qualquer coisa, nós não precisamos que ninguém nos prove nada. Nós apenas precisamos crer e crer em Jesus Cristo para a salvação da nossa alma. Glória, pois, a Deus, eternamente a Ele. Amém. Irmão, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, se você achar que é importante, ainda que muitos possam entrar aí desfazendo, mas isso não importa, irmãos. Eles podem até desfazer, mas no dia do juízo, aí nós vamos ver, não é, irmãos? Deus que os guarde, que os proteja, nós aqui, Deus que tenha misericórdia, ao melhor, porque nós aqui não desejamos nada de mal para ninguém. Nada. Nem para o nosso pior inimigo. Nós queremos ser amados por Deus e temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Independente dessas divergências, temos que ensinar com amor para que eu também aprender e através do aprendizado sagrado das Sagradas Escrituras possamos juntos, não porque somos melhores,
mas porque Deus é grande e a sua misericórdia é para sempre, entrar na Jerusalém celestial. Shalom, paz de Deus a todos, graça e paz. Fiquem com Deus, irmãos. Amém.